Oi gente, tudo bom? Eu sou Thaís Almeida do Mãe Malagueta e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente. Eu vou reagir ao meu relato de parto. Essa ideia veio pelo seguinte, eu tô com algumas amigas grávidas por aí e elas estão vindo me fazer umas perguntas da época do meu parto, da época que eu engravidei, e eu fico tipo assim... Gente, eu não lembro. Então, pra dar uma refrescada na mente, eu falei assim, eu vou rever o meu relato de parto, que eu gravei no dia 25 de outubro de 2018. Inclusive, ali já ia quase fazer um aninho de idade, mas a mente estava mais fresca do que tá agora, né? Então eu vou rever aqui com vocês e eu vou reagir a esse vídeo e vou comentando com vocês algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, vou dar play. Gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o meu relato de parto. Ó, Lisbela, minha filha, vai fazer 1 ano de idade. Então, assim, não vou lembrar de tudo, né? Vou falar um pouco mais rapidinho, mas vou tentar lembrar de tudo, tá? Então, vamos lá. Então, eu tava com 30 semanas de gestação no dia que eu tava no meu trabalho. E eu comecei a sentir as contrações. E eu tava com meu marido. E eu falei, nossa, amor, tô sentindo muita dor. Aí ele falou assim, não, cara, vamos parar então, você vai pra casa, vai descansar, eu vou terminar de trabalhar e se você continuar com a dor, a gente vai pro hospital, né? Mas qualquer coisa que acontecer, você me liga. Aí eu comecei a chorar, né? Ai, tá bom. Comecei a ficar preocupada, aí eu fui pra casa descansar, né? Eu lembro que eu deitei no sofá. Eu me lembro que eu tava trabalhando junto com o Bruno nesse dia e depois desse nosso trabalho, ele ia pra um outro trabalho sozinho. Só que aí eu não consegui terminar o trabalho. Eu fiquei sentada no lugar esperando ele terminar o serviço daquele lugar. E depois eu fui direto pra casa pra descansar, né? Pra ver se passava. E ele foi terminar o nosso trabalho e depois ele ainda foi pra um outro lugar terminar o trabalho. E eu fiquei em casa e as contrações estavam continuando vindo, mas eu achava que era contração de treinamento. Depois, com o tempo foi passando, eu falando, isso aqui não é contração de treinamento, não. Falei, eu vou deitar, vou dar uma descansadinha, né? Vou dormir. E começou uma dor que me acordava. Sabe, tipo, eu tava dormindo assim do nada e aí vinha aquela dor e eu, meu Deus do céu, nunca senti isso. Até então eu pensei que era aquelas contrações de Braxton, sabe? Contrações de treinamento. Braxton, nem lembrava desse nome. Um pouco forte demais. Eu falei, vou começar a cronometrar, né? Porque eu, né, tem grávida que não quer ler nada. Eu era uma grávida que eu lia tudo, que sabia todas as experiências, tinha lido todas as experiências de todo mundo. Engraçado que eu falo que tem grávida que não quer ler nada. É porque eu já ouvi algumas gravidinhas falando, tipo assim, cara, eu não quero ficar lendo o relato dos outros, né? Eu quero ter a minha experiência. Porque quando a gente realmente escuta, assim, muitas experiências dos outros e tal, isso acaba influenciando a gente de certa forma, né? Tem algumas mães que não querem saber disso, né? E eu lia absolutamente tudo! Pegava todas as informações, lia todos os sites, via todos os vídeos de relatos de parto, de coisas de maternidade e tal. A nossa vida realmente começa a girar em torno disso, né? E eu adorava. E já tinha tudo aqui, ó. Aí assim começou, eu tava super centrada e falei, não, eu vou começar a cronometrar, porque se for, né, a contração mesmo, provavelmente deve ser uma contração de treinamento, porque eu tô com 30 semanas apenas, mas vamos ver. Aí eu comecei lá a contar e tal. Aí tava vindo de meia hora. Aí eu falei, não é. Meia hora. Começou a de meia hora. E tal, só que assim, ela tava muito forte. Aí eu fiquei, nossa, gente. Nossa. Mas aí tá. Aí eu tava dormindo e aí vinha de novo aquela dor. Meu Deus do céu, cada vez mais forte. E aí eu lembro que ela me acordava. Os tempos estavam começando a diminuir. Tava de meia hora, depois começou a vir de 25, 25, 20 em 20. Eu fiquei, meu Deus do céu. E ao longo da madrugada que ia passando, eu comecei a perceber que tava vindo mais forte, mais dor. Sem sombra de dúvidas, foi a madrugada mais longa da minha vida. Ele me ligou, né, no meio da madrugada, falou, e aí, amor, tá tudo bem? Eu, não, tá tudo ótimo, cadê você? Aí ele e as dores, aí eu ainda tô com dor, eu quero que você chegue logo em casa, quando chegar a gente vai pro hospital e tal, mas fica tranquilo e tal, pra ele não vir correndo, né, pra ele vir tranquilo. Então, e o lugar que ele tava ficava a 1 hora de distância da nossa casa. Então, além dele... Ficava a 1 hora de distância de casa, outro serviço. E nossa, a gente fiquei contando aquela madrugada toda, eu fiquei, meu Deus do céu, me ajuda. Eu falei assim, eu não vou pro hospital, porque eu não vou ter a minha filha sem meu marido do lado, gente. Meu marido, ele tem quando eu não brincar, ele tem que ir do meu lado, ele tem que ir comigo. E é verdade, eu senti isso na época, eu fiquei tipo assim, cara, como que eu vou pro hospital sozinha?
tipo assim, sem o meu marido, né, no caso, tipo, como que eu vou com outras pessoas sem o meu marido tá ali do meu lado? Eu fiquei morrendo de medo disso. Tipo, como que eu vou pro hospital, cara? Como que eu vou ligar pra alguém agora e ir pro hospital sem o pai da minha filha do meu lado, sem estar ali pra cortar o cordão umbilical? A gente demora um pouco pra aceitar, né? Quando eu já escutei alguns relatos de mamães que tiveram um neném prematuro. E quando a gente começa a sentir aquelas sensações, a gente demora um pouquinho pra aceitar e falar assim, filho, peraí que ainda não tá na hora, né? E eu ficava olhando pra barriga sentindo aquela dor e falava, gente, eu acho que não é e tal. E depois que começou, eu falei assim, não, eu acho que é assim, eu comecei a me aproximar, começa a ter aquele sentimento de não aceitação, né? Tipo, cara, não pode acontecer, não, né? Não dá. E realmente eu tive esse sentimento. Esse sentimento que eu tinha. Quando o Bruno chegou em casa, eu falei, Bruno, pega qualquer coisa lá no quarto de Lisbela e vambora, gente. A gente já tinha tudo, mas a gente não tinha organizado nada. Porque eram 30 semanas ainda, a gente teria tempo pra organizar as coisas, né? E eu falei, pega qualquer coisa lá, Bruno, pega a mochila e tal. Aí ele parou assim, mas é agora? Tipo, vai nascer? Aí eu, não sei, Bruno, não sei se vai nascer agora, só pega lá as coisas e vambora, pelo amor de Deus, pro hospital. Aí ele, tadinho, foi correndo, pegou um body enorme, uma calça enorme, porque na verdade qualquer coisa ficaria enorme pra Lisbela. Ele pegou tudo RN. Só que a nossa filha nasceu prematura, foi tudo Premier pra ela, sabe? Ela era Premier, o tamanhozinho da roupa dela. Então qualquer roupa que a gente pegasse ficaria grande. Depois ele pegou um body, uma calça, um cobertor, e era isso. Tipo, é a minha mala de maternidade. Não pegou nada pra mim, não pegou nada que desse pra ela. Mas enfim, foi o inesperado, né? Aí a gente foi pro hospital. E quando a gente chegou lá, eu tava com 2 centímetros de dilatação já. E a gente olhou assim, tipo, pra cara do outro, tipo, meu Deus. E eu, na minha cabeça, eu tava com 2 centímetros de dilatação e eu ia subir, né, pra sala de parto, ia dilatar os 10 centímetros e eles iam nascer, né? Era isso na minha cabeça. Foi exatamente isso que eu pensei. Quando a gente chegou no hospital, que eu tava com as contrações e tal, e a enfermeira colocou o aparelho na minha barriga pra medir as coisas e fez o exame de toque, e eu estava com 2 centímetros, eu falei, pronto, começamos o trabalho de parto. E eu vou subir agora, chegou a hora, vai acontecer tudo isso e eles daqui a pouco tá chegando, né? Na minha cabeça era isso. Só que não! E o médico Só subiu. que não. E ele veio conversar comigo. Olha, mãe, o negócio é o seguinte. A gente vai tentar segurar esse bebê na sua barriga o máximo de tempo possível. E como a gente vai fazer isso? Te deixando de repouso. E te começando já a te dar remédio pro cérebro e pro pulmão do bebê. Ah, ó, que se cérebro eu não me engano, pulmão. Era magnésio e potássio. Magnésio, não, eu não lembrava disso. Na minha veia e você tem que ficar de repouso, né? E eles começaram a dar a medicação e ele falou assim, olha, cada dia que esse neném vai saindo da sua barriga, vai ser menos 3 dias dela na UTI. Então, vamos tentar segurar o máximo possível, né? E as contrações vindo, estavam vindo, tipo, de meia em meia hora as contrações continuavam vindo. Eles aplicaram o remédio e eu meio que dopei, sabe? Aí a médica falou que normalmente aquilo não acontecia, mas como eu era muito pequena, de tamanho e estatura mesmo, provavelmente o remédio tinha... Lizinha tá aqui. Provavelmente o remédio tinha feito esse efeito no meu corpo, né? De me dopar. E isso usou um pouco as contrações. As contrações vinham de hora em hora, de 2 horas em 2 horas, 10 passava mais. E a minha contração parou de evoluir naquele dia. Aí eu acho que eu fiquei até o final desse dia com 2 centímetros de dilatação. Eu lembro que quando eu tomei esse remédio e eu fiquei meio dopada, foi muito estranho, né? Porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, de tomar remédio. No momento que você tá no trabalho de parto, você fica dopada. E aquilo me assustou muito. E depois a enfermeira veio, o Bruno, né? Foi falar com a enfermeira, olha, o que tá acontecendo? Ela tá dopada e tal. E a enfermeira falou, é engraçado que isso não acontece com as outras mães, mas como ela é muito pequena, provavelmente o remédio fez esse efeito nela e tal. Eu não me lembro exatamente quais foram os remédios que eles me deram. Eu falei aqui, né, o potássio, o magnésio pro pulmão e pro cérebro da Liz. E eu acho que eles me deram alguma outra coisa pra segurar, pra tentar segurar o neném. Só que eu não lembro o que é isso. Então, quer dizer, talvez o que tenha me deixado dopado foi o combo, né? Porque assim que eu cheguei, eles já começaram com a medicação, eu lembro que eu vomitei na primeira vez. Assim que eles começaram a injetar na minha veia, tudo de uma vez, eu vomitei, né? O meu corpo reagiu àquilo.
E realmente eu fiquei meio dopada. E continuando tomando remédio, eu tava evoluindo meio centímetro por dia, né? Eu fiquei 5 dias no hospital. E, assim, nesses 5 dias foi esse vai e vem de contração, vem forte, dá mais remédio, coloca mais remédio, tenta segurar o máximo possível. E Lisbela, nada de Lisbela nascer, nada da dilatação evoluiu. Quando evoluía muito pouco, ou então estagnava, parava. E foram esses 5 dias assim, né? Eu lembro que foi exatamente assim, essa agonia, né? Porque na minha cabeça eu ia chegar com os 2 centímetros de dilatação e ia começar a acontecer. Só que como começaram a introduzir todos os remédios, né, e tal, eu simplesmente parei, né? Ficou de 2, aí depois vinha meio centímetro, depois mais meio centímetro, e eu continuava ali no repouso, eu continuava ali naquele processo, né? Isso que foi me deixando mais agoniada. Eu fiquei realmente, acho que 5 dias, né, como eu falei aqui, internada nesse ritmo, né, de meio centímetro, meio, demorando pra dilatar. Mas ainda bem, né, porque como eu falei aqui, o médico tinha falado pra mim, cada dia do seu neném na sua barriga são menos 3 de UTI. Então, assim, graças a Deus. Médica super atenciosa, me ajudando, cuidando de mim, eu comendo comidinha de hospital sem sal, né? O Bruno ficou o tempo todo do meu lado, a família dele foi pra lá, ajudou com o trabalho, ajudou ficando no hospital. E nessa indecisão, né, de saber se vem, ou não vai vem? nascer, não vai nascer, quando que vai nascer, e a gente ficou nessa, né? Esse nenenzinho aqui, ia vir onde. Oh, meu Deus! E aí a gente ficou nessa, né, pra saber quando que ia vir o neném. E se eu não me engano, no 3º dia de internação, as minhas contrações apertaram muito. E a médica me ofereceu epidural. Anestesia. E eu falei, tipo, nossa, eu não tô aguentando de dor, tá doendo muito. E ela falou assim, olha, a gente não sabe quando o seu neném vai nascer. E a gente não sabe quanto tempo que ele vai... Ô, filha, você se sujou toda, hein? E a gente não sabe quanto tempo que a gente não vai conseguir segurar ele na sua barriga. Pausa pra esse neném gostoso que tá aparecendo aí na sua tela. Com essas bochechas, com esse olhinho. Nessa época ela ainda tinha brinco, ó. Gostosa. Continuando. Segurar ele na sua barriga. Se você não tomar anestesia, você vai continuar sentindo essas dores até ela nascer. Se você tomar anestesia, você vai parar de sentir essas dores e isso não vai atrapalhar em nada o andamento, né, do seu parto. E assim, gente, eu imaginava, né, eu idealizava aquele parto dentro da banheira, sem epidural, com meu marido atrás de mim, fazendo massagem. A gente tinha marcado aula de parto, a gente tinha marcado conversa com a doula, sabe? E eu imaginava uma coisa bem diferente do que ia ser o meu parto, né? E aí tava tudo certo no meu pré-natal, não tive complicação nenhuma, tipo, não teve motivo aparente pra Liz nascer prematura. Sabe? Porque tava tudo ok com a minha gestação. Quando veio essa opção de eu tomar epidural, foi uma coisa fora do meu plano de parto, né? Que eu imaginava pro meu parto. É mesmo. Só que eu tava com muita dor naquela hora. Parece que tudo que você leu, aprendeu, estudou durante todo esse tempo de gravidez, e aquele momento ali é você, a sua filha, a vida dela que importa, e o que você tá passando. E eu também. Eu escolhi tomar a epidural. Eu falei, cara, eu não sei quando ela vai nascer. Talvez esse momento aqui eu tenha entrado na partolândia, né? Que na verdade não foi um momento expulsivo, mas foi o momento que as contrações aumentaram demais. E eu não queria tomar. Eu queria um parto humanizado. Mesmo estando no hospital, eu queria um parto humanizado, com a menor interferência possível. E naquele momento, eu lembro que veio na minha cabeça, foi assim, na verdade, cara, tudo já saiu do meu plano de parto. A minha filha tá vindo antes da hora, não dá pra eu ter um neném na banheira, assim, já tá tudo fora do meu planejado. Então, o que vai ser uma anestesia no meio disso tudo, né? Porque tudo já tava saindo do normal. E o não saber quanto tempo ia demorar pra ela vir, né? E aí, realmente, essa questão de todo o estudo que você fez, tudo que você leu, tudo que tal, não sei o quê, trazer isso à memória desse momento,
no momento que você tá com aquela dor e você não sabe quando ela vem e não sabe quanto tempo vai durar aquela dor, me fizeram optar pela epidural, né? Eu não digo que eu me arrependo, que eu me orgulho e tal. Foi do jeito que tinha que ser, né? E aconteceu. Já continuar vendo. Então, assim, eu vou tomar. Porque eu poderia ficar mais 3, mais 4, mais 5 dias só com dor e ela não ia vir, né? Porque na minha cabeça, tipo assim, eu ia chegar naquele dia, eu ia ficar o dia todo com aquela dor, eu ia ficar 24 horas nessa hora de parto, mas ela ia nascer. Outra coisa é você ficar 5 dias sentindo aquela dor. Tipo, 4 dias sentindo aquela dor. E eu tomei anestesia, e quando você toma anestesia, acabou, né, meu amor? O pico da contração ia lá no alto e eu tava como na cama, plena, tranquila e tal. A gente não sente nada. Realmente é o céu, gente. Você não sente mais nada, mas se fosse uma escolha minha, se fosse um parto normal, né, tipo, sem problemas, eu não queria tomar. Pro próximo eu também espero não tomar. O que foi, neném? Gente, eu vou dar uma mamazinha aqui. Eu E aí amamentava. no momento que eu tomei epidural, eu comecei a me alimentar só de picolé, né? Popsicle. Eu não sabia onde se falava popsicle, aprendi no dia, nesse período, né? Eu só pedia popsicle. Gente bela. E a dilatação continuou evoluindo. E gente, não tem como eu detalhar tudo pra vocês que aconteceu, porque tem coisas que é tão nossa, né? Fica gravada na nossa cabeça. Conta, minha filha, que eu quero saber, porque eu não lembro. Difícil. Mas quando chegou no 5º dia, né, na madrugada do 5º dia, aí as contrações começaram a ficar bem mais fortes. E a médica, que foi um amorzinho comigo, que já tava acabando o plantão dela, ela veio falar. E quando ela fez o toque, eu já tava com 10 centímetros. E ela falou assim: vamos ter o neném. E já tinha acabado o plantão dela. E eu falei: eu consigo fazer meu parto? E ela: eu não sei. Eu falei: poxa, eu queria tanto que você fizesse meu parto. E ela ficou fazer. Ela ficou. Fez o parto da Lisbela pra mim. E trouxe o meu anjinho, né? O meu milagre, a vida. E ela conversou comigo. Ela falou assim: olha, mãe, o seu neném vai nascer e ele não vai chorar. Eu não vou colocar ela no seu colo. Ela vai ter que ir direto pra incubadora. Os médicos vão mexer nela e vão subir direto pra UTI. Porque qualquer momento que ela fique fora, a partir do momento que ela sair do seu corpo, ela vai começar a perder temperatura. E a gente tem que devolver essa temperatura muito rápido pro corpo dela. E eu já tava ciente, né, que era um caso atípico, meu parto era um caso atípico, meu bebê estava era um bebê prematuro vindo ao mundo, né? E quando ela falou isso, eu fiquei tipo, tá bom, né? É diferente. Fazer o quê? Quando a Lisbela nasceu, o Bruno cortou o cordão dela, né? Eu lembro que quando ela tava nascendo, essa médica, ela começou a preparar as coisas, né, tal, botou a luz, e os médicos queriam acender a luz e ela: não precisa, pode deixar tudo assim. Ela perguntou: você tá confortável? Eu tava deitada. Eu lembro que nessa hora aqui, eu gostei muito dela, porque na verdade ela foi a médica que eu achei mais humanizada de todas que vieram me atender. Porque aqui, assim, não é uma médica que cuida de você o tempo todo. Você pode fazer o seu pré-natal com uma médica, mas você passa por... quando você vai ter o seu neném, você passa por vários médicos, né? E o plantão dela tinha acabado. Por mais que ela tivesse ficado vários dias ali comigo, o plantão dela tinha acabado. E ela ficou comigo, só que eu gostei tanto dela porque ela era bem assim, ela sempre chegava e deixava o quarto bem aconchegante, perguntava como eu tava e não sei o quê. E nesse momento que os médicos começaram a entrar, eles começaram a acender as luzes do quarto. As luzes do quarto estavam apagadas, eles começaram a acender todas as luzes e tal. Ela: não precisa acender as luzes, pode deixar as luzes apagadas, pode deixar o ambiente confortável pra mãe e tal. Colocou ordem no lugar, sabe? Porque na verdade é isso que eu não gosto dessa área da medicina, a falta de humanidade. Quem tá ali é uma mulher tendo uma criança, ela tá no momento único da vida dela. Ah, mas os médicos fazem isso todos os dias, mas a mulher não. Aquele momento ali é único pra ela, então respeita, que seja a melhor experiência pra ela. E ela falou: não, pode apagar a luz, pode deixar o ambiente confortável, que ela vai ter um nenenzinho aqui agora. Deitada na hora, eu falei: não, eu tô.
Ela, então tá tudo bem. Pai, segura a perna dela aqui, a médica segurou do outro lado. Eu tava na cama, ela falou assim, quando vier a contração, você faz a força. Paz. Quando chegou a equipe da UTI, eles começaram a acender já a luz e tudo e tal. Então, assim, nem sempre depende só de um médico, né? Pra ter um parto humanizado. Aí eles já acenderam todas as luzes, né? Começaram tudo. E quando veio a contração, ela push. Que aqui push é o empurra, né? Que é o faz a força. Né? Esse processo expulsivo de esperar a contração vir. Tá, demorou mais ou menos 14 minutos esse processo expulsivo. 16 minutos. 16 minutos? Foi isso não? Foi. Eu fiquei 16 minutos fazendo... Gente, eu achei que tivesse sido em 7. Chocada agora. Meu marido tá me confirmando aqui as informações. 16 minutos de processo expulsivo fazendo força pra Liz nascer. 16. Cara, isso é muito tempo. Caraca. 16 minutos e 42 segundos, pra ser mais exato. Olha, o Bruno lembra mais que eu. 16 minutos e 42 segundos em processo expulsivo. Caraca. Chocada. Esperava isso não, achava que tinha sido mais rápido. O meu marido cortou o cordãozinho umbilical dela. A equipe de UTI pegou ela, mexeu nela e eu falei assim, Bruno, vai lá. Menina, Bruno. Aí o Bruno foi lá, olhou assim e tal. Aí ele falou que na hora a moça perguntou assim, tipo, a médica tava do lado, olhou pra Lisbela e falou assim, it's a girl? Aí o Bruno, tipo, como assim? Aí foi olhar assim e sim, era uma menina. Aí ele, Que bom, né? Que bom. E ele subiu com ela, né? E eu falei, Bruno, fica do lado dela o tempo todo, Bruno, não deixa ela sair. Só que assim que ela sair da nossa barriga, Não perde meu neném. Né, com o nome. E ela veio pro meu colo. É. Eles pegaram ela, limparam ela e botaram ela assim no meu colo. Que deu pra tirar a nossa última foto, que eu tava acabada, eu tava muito fraca. Eu lembro que alguns minutos antes do parto, eu olhei pra médica e falei, tipo, eu tô com medo de não conseguir ter parto, porque eu tô sem força. E a médica olhou pra mim, sabe, tipo, ela olhou assim pra mim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você vai conseguir. E aquilo tudo que eu tinha estudado antes sobre, tipo, você foi feita para isso, veio à tona e eu falei, sim, eu vou conseguir. E consegui. Porque na verdade esse era meu medo, como eu tava muitos dias, já no terceiro dia eu comecei a me alimentar só de picolé. E a Liz nasceu 2 dias depois, eu acho. Ou um dia depois, eu não me lembro. Mas eu comecei a ficar fraca mesmo, né? Faltava energia no meu corpo. E eu comecei a ficar com medo de não ter aquela força, toda aquela energia de comida que eu precisava pra realmente fazer força pra ter o neném. E eu falei pra ela, eu tô com medo porque eu tô fraca, eu tô me sentindo fraca, eu tô com medo de não ter força pra ter o neném, né? E eu lembro que ela foi assim, sem hesitar. Sabe aquela força de mulher pra mulher? Tipo assim, a gente foi feita pra isso. E é o que eu acredito, né? Nós fomos feitos pra isso. Nosso corpo é perfeito, sem defeitos. Mas na hora eu duvidei de mim. Eu duvidei da minha capacidade. Eu acho que isso acontece com muita mulher. Ali na hora eu me duvidei e falar, cara, eu não consigo. E trazer a mente, né? Ter uma pessoa de apoio do seu lado pra olhar no seu olho e falar, você vai conseguir sim, tá tudo bem. Faz toda a diferença. Eu amei a médica que fez o meu parto. Eu amei. E tem meu presentinho, meu presentinho, gente. Olha assim, que o meu nenenzinho veio ao mundo. Meu parto foi normal, com intervenção médica. Eu não fiz cocô no parto, eu tive laceração. Eu tomei 2 pontos internos. 2 pontos internos. Lisbela nasceu com 38 centímetros e 1,5 kg. Piconinho. E foi uma experiência muito bacana na minha vida. Né? Muito bacana. Eu parei. Foi uma experiência muito bacana na minha vida. Gente, eu sou muito engraçada, né? Aí, Bruno ali atrás. Eu tinha essa questão, né, de fazer o cocô no parto normal, né? Que muitas mulheres ficam, meu Deus, eu não quero fazer cocô. E era super normal. E eu acho que eu tava de boas com isso, com relação a fazer cocô. Mas eu não fiz, gente. Eu não fiz cocô até porque eu tava me alimentando de picolé, né? Durante os 2 dias. Então, assim, se eu fizesse alguma coisa, ia sair o que? Água. Não ia dar pra diferenciar. E
Na verdade, eu não me lembro se eu fiz cocô durante esses 5 dias internada. Eu acho que eu não fiz. E o cocô no pós-parto, meu Deus, que medo de fazer aquele cocô. Que medo de fazer aquele cocô. Eu tive laceração e eu tomei 2 pontos, né, internos, como eu falei aqui, eu não lembrava disso. E me perguntaram sobre a sensação e tal. Eu tomei anestesia, então com anestesia é tudo meio camuflado. Mas eu lembro que a gente sente meio que a sensação de rasgo mesmo, sabe? Quando eu não sei se vocês já sentiram isso, mas sabe quando a gente tem alguma relação sexual e alguma posição e parece que... eu não sei explicar. Em alguma posição sexual mesmo, que parece que às vezes quando o pênis entra, aquela sensação de que vai rasgar, sabe? Tipo, tá sensível àquela área. É mais ou menos isso, uma sensação de rasguinho, sabe? Eu não sei como é isso sem anestesia, né? Mas eu tomei 2 pontos internos, os pontos saíram sozinhos. E, gente, não muda nada. Não muda nada depois que você tem um neném. Podem acreditar, tá? O nosso corpo, ele tem a anatomia perfeita para expulsar o neném e voltar ao normal. Acreditem em mim, tá? Não acreditem nessas mentiras por aí, não. Fica tudo novinho em folha. E até melhor do que era antes. Foi isso, gente. Tentei falar. É claro que não dá pra falar tudo que aconteceu no parto, porque é um parto, aconteceu muita coisa. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, tá bom? Depois eu gravo outro vídeo falando sobre alguns detalhes, dúvidas, mais coisas. Não gravei. Beijo. Fiquem com Deus. Ai, gente. Primeiramente, que bonitinha, né? Eu tive a Liz com 22. Em outubro eu tava com 23. Eu tava com 23 anos. E... foi uma experiência mágica, né? Parir, eu acho que é uma mágica, é biológico, é lindo, eu amo esse tema, eu amo esse assunto. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estudar mesmo sobre o assunto, se conectar com a natureza, porque eu acho que tudo foi feito em perfeita sintonia por Deus, sabe? Pelo Criador. Nós somos mulheres perfeitas, o nosso corpo funciona perfeitamente. Vocês já viram um útero de verdade? Procura aí, dá um Google depois aí e procura um útero de verdade. Se vocês verem quando os médicos eles cortam a parede do útero, cara, o músculo é um músculo forte, sabe? É um músculo, sabe, rígido. E que se você vê aquilo ali, você vai entender que, assim, é o material perfeito para contrair a ponto de expulsar um neném e depois retomar o lugar, sabe? É tudo assim, perfeito. Quanto mais a gente estuda anatomia humana, mais a gente entende o quanto a mulher é capaz de parir uma criança. Sabe, eu acho que quanto mais conectada com a natureza a gente tá, quanto mais a gente alimenta a nossa mente de entender de que nós somos perfeitas e feitas para isso, a gente se encoraja, né? A gente se encoraja desse momento do parto, desse momento importante pra gente. Mas aí foi isso, gente. Dei uma refrescada na memória. É claro, eu fiz esse relato de parto, eu já tinha 1 ano com a Liz, né? Eu não lembrava de todos os detalhes. Mas foi bom, né? Rever pra dar uma refrescada na mente. Desculpa se o vídeo ficou grande. Realmente foi a primeira vez que eu vi esse vídeo. Agora depois, desde a época que eu gravei ele, foi a primeira vez que eu vi. E é isso. Deixem seu like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo do que vocês acharam. E fiquem com Deus. Um beijo grande e até o próximo vídeo.